Boa noite. Eu vou falar um pouco, já que eu estou falando desse assunto aí. Eu escolhi uma página aqui, eu fiz questão de escolher essa página hoje, não foi aleatoriamente, eu escolhi. Eu vou falar sobre os tormentos voluntários. É legal isso aqui, né? Porque é assim, né? A gente já tem os tormentos que já fazem parte do nosso projeto de vida. A gente já tem uns tormentos que fazem parte do projeto de vida. Aquele encarregado que você vai encontrar pelo caminho, o professor chato da faculdade, os familiares que você não suporta, aquele acidente de percurso, né? A gente já tem uns tormentos que fazem parte do nosso projeto. E aí a gente tem os tormentos voluntários, aqueles que a gente, além daqueles que nós temos no projeto, nós ainda queremos acrescentar mais alguns, sabe? Quando você faz aquela cirurgia que você tem que fazer aquela recuperação que você não faz direito, né? Que poderia ter evitado algumas dores, mas você quer rapidinho fazer de tudo e aí não toma os cuidados necessários e aí conquista tormentos voluntários. Aquele tormento que você mesmo que seja inconscientemente, você faz questão de arranjar para a sua vida. O médico fala assim para você porque se cuida, não pega peso, 2 semanas, 3 semanas se cuidando, e você vai lá, já pega peso, carrega, não, eu posso, eu consigo, eu faço. Aí daqui a pouquinho tá lá na cama, lá, né, sofrendo, né? É assim, mais ou menos, os tormentos voluntários da vida, né, que a gente tem, que a gente não precisaria passar por esses problemas, né? Mas a gente parece que gosta de sofrer, né? Não é verdade? Então, são os tormentos que a gente não precisaria passar, mas a gente acaba passando. Aqueles tormentos que você não precisa comer tanto açúcar, mas você come açúcar, e aí vem os problemas físicos, né? Não é verdade? Aí subir os problemas físicos, aí alguém fala para você precisa parar de comer tanto açúcar. Você fala assim, mas eu gosto de comer açúcar, né? E aí vai comer açúcar todo dia e vai conquistando os tormentos voluntários, aqueles tormentos que não precisaria ter. Vamos ver aqui o que o Evangelho fala sobre isso. Aqui tem um texto de um personagem que foi importante na história, que chama Fenelon, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nesse livro aqui está é sempre no capítulo 5, né? Mas aqui está na página 91. Quem depois quiser ler em casa, né, o capítulo 5, o título é Os Tormentos Voluntários. E assim está escrito: o homem está incessantemente à procura da felicidade, que ele escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Então, felicidade permanente, aqui na Terra encarnado, esquece. Esquece, né? Porque por mais feliz que você acha que você esteja, você está andando, você tropeça ali numa pedra e o dedo inflama, você já acabou aquela felicidade, né? Não é verdade? Já tem que tirar o sapato, já tem que andar descalço, porque o sapato já o pé não encaixa mais, né? Então é assim, o mundo de expiações e provas é um mundo que já indica isso, que a gente tem que passar por expiações, tem que passar por provas. As expiações são as consequências de nossas ações, né, que nós promovemos no passado e estamos vivenciando elas hoje. Porque a nossa vida é assim, a gente faz uma coisa aqui, a gente pode até dar a volta, mas lá na frente a gente vai bater de frente com aquilo que fizemos. Não adianta, faz parte do processo de aprendizado. Eu prejudiquei alguém aqui, em algum momento o universo vai me pôr frente a frente com aquela pessoa. Não adianta. Eu sempre falo para as pessoas,
Ganhou dinheiro desonesto, vai ter que devolver. Prejudicou o outro, vai ter que, uma hora, você vai ter que compensar o mal que você fez. É assim que funciona. Então, essas são as expiações. E as provas são diferentes, porque as provas são assim, as provas são situações que a gente pede, né? Pede para passar com o objetivo de aprender, de provar para nós mesmos que nós somos capazes de fazer determinadas coisas, que somos capazes de realizar alguma coisa. Nós podemos, assim, no momento, assim, vamos dizer que a gente vai nascer, né? Filhos de um pai que de repente nos prejudicou no passado. Então a gente vai provar que nós conseguimos, né, nos reajustar nessa caminhada. Tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Esteja bom. Tô vendo que tem gente que tá muito bem, não? Não é? Porque falam e falam e falam. Já se tornaram meus familiares. Mas quero dizer-vos, aproveitando isso, sobre palavras. Palavras têm força, muita força. Então, precisamos ter cautela naquilo que dizemos, né? Seja de bom, seja de ruim, porque a energia, ela é intensa. E muitas palavras marcam muito no coração daquele que ouve. Então, cuidem com as palavras que saem de vossa boca, porque lembrem que Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, não, não, significa que você vai no limite. E mais sujo é o que sai de boca. Que sai da boca, não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Então precisamos cuidar, hein, de nossas palavras, né? Vemos por aí muitos que dizem palavras doídas, que adoecem aquele irmão que ouve. Então, cuidem de vossas palavras. Quando não tiverem palavra boa para dizer, fiquem em silêncio, porque isto vai trazer tanto benefício àqueles que convivem, que lá na frente verão os resultados para si próprios. Palavras, elas são benditas quando elas são de amor. Estas não devem ser guardadas. Essas devem ser propagadas. Mas aquelas que ferem, temos que entregar ao nosso Senhor, no silêncio do nosso coração, para que não possamos trazer ao outro e a nós mesmos a dor de uma palavra que não foi bendita. Esse é o meu recado de hoje a todos, né? Cuidem de vossas palavras, porque ficam preocupados com as ações, mas esquecem de que palavras doem muito mais. E é isso que tinha Ficam para gravadas dizer. na memória, né? Muito bem, agora você pode falar. Sim. Então, aproveitando aqui que o nosso irmão estava falando, eu posso dizer para vocês que eu, na vida pessoal, eu sou muito silencioso, sabia? Eu sou muito silencioso. Quem me conhece, eu não gosto de barulho, sou silencioso, né? É engraçado que as pessoas que estão ainda no estado mais primitivo, elas são barulhentas.
É interessante que as pessoas que vão evoluindo, elas são mais silenciosas. Eu lembro de um amigo que a gente participava numa casa espírita, ele já está bem idoso agora, já está com uns 80 anos ou mais. E ele é interessante, porque quando tinha uma reunião, né, principalmente reunião de conselho, a gente participava, né? Acho que a Adriana até conhece ele, que é o seu Osmar Lima. Então ele falava assim para mim, ele fala assim, Jair, é assim, eu sou sempre o último a falar, deixo todo mundo falando. Eu vou só pensando em que todo mundo fala, depois eu falo. É uma ação inteligente, realmente. Deixa todo mundo falar. Deixa todo mundo, depois você fala. Você evita falar determinadas coisas, né? É claro que a gente tem os momentos de alegria e tem que extravasar um pouco a alegria também. Ninguém vai ficar silencioso o tempo todo, que não tem, é chato também, né? Amanhã mesmo eu vou ter uma reunião com os amigos, eu também converso, falo, faz parte. Mas isso que ele falou é uma coisa importante. A gente está falando de tormentos voluntários e você fala o que não deve, é um tormento voluntário. Existem casamentos que acabam por causa de uma palavra. Já diz assim, ó, maldita, maldita é maldita no sentido de, né, dá duplo sentido aí de mal e dizer e de maldita mesmo, né, de uma coisa, porque às vezes no momento que a pessoa está irritada, fala uma coisa que não deve e é engraçada, né, a palavra ela fixa, né, tem pessoa que interioriza aquilo e aquilo lá, aquela pessoa carrega aquilo a vida inteira. Então, o falar é importante. Eu na minha casa nunca teve briga, desde quando eu me casei, porque assim, quando a Magda está um pouquinho brava, eu sou aquele cara que silencia, então nunca acaba. Daqui a pouquinho a briga acaba. Então a gente nunca brigou, porque mesmo quando ela está um pouquinho brava, eu sei silenciar, sei o momento certo de falar, porque eu sei que quando a gente está tenso, está nervoso, está um pouquinho irritado, a pessoa acaba falando alguma coisa que não deve. E aquilo fica marcado. O ser humano é engraçado, ele carrega as coisas. Tem gente que passa 10, 20, 30, 40 anos e está carregando aquelas palavras ainda. E depois vai jogando, sabe? Muitas vezes, toda vez que vai ter uma desavença, a pessoa joga aquilo lá na cara. Lembra que você me falou, sabe? E aí, né? Então, muitas vezes acaba uma amizade, porque a amizade é assim, as pessoas são assim, sabe? Você pode fazer 99 coisas boas para ela, mas o dia que você fizer uma coisa que ela não gostou, acaba a amizade. Ela não valoriza as 99 boas, sabe? Ela destaca aquela uma ruim, as 99 boas ela já descartou. Nós somos assim. A gente destaca mais o que é ruim do que o que é bom. É por isso que o jornal da televisão é só coisas ruins. Porque todo mundo gosta das coisas ruins, né? Tá falando de desgraça, tá ótimo, todo mundo ouvindo. Coisas boas é difícil. Se você pegar o jornal não vai mais falar de coisas ruins, só vai falar de coisas boas. Essa semana teve uma visita na casa de idosos, não sei o que lá, e vai mostrar a visita na casa de idosos, visita na casa no orfanato, pessoa ajudando, distribuindo marmitas na rua. Rapidinho o Ibope vai cair lá embaixo, porque as pessoas não querem assistir isso, a maioria não. Né? A maioria quer ver coisas, quer ver sangue, sabe? Quer ver acidente. Quer ver coisas, né? Mas a maioria das pessoas é assim. Né? Então, são os tormentos voluntários. Se você ficar assistindo um jornal, eu lembro da minha mãe. A minha mãe às vezes estava calma, aí colocava em um jornal desses e começava a falar uma notícia e já ficava nervosa. E tem que matar, tem que punir, tem que sei lá, sabe? Já se envolvia naquela energia. Né? Então, os tormentos voluntários é uma coisa que você não precisa. Para que você vai assistir um programa daquele lá que só tem violência? Né? Hoje um menino na escola falou para mim, falou assim, professor, você precisa ver o vídeo que eu estava vendo lá, que me mostraram um vídeo que não sei o que lá, que a pessoa pulou na piscina e errou, bateu a cabeça na quina. Eu falei, para que você fica assistindo uma coisa dessa? A gente sabe que acontece, né? Mas a gente não precisa ficar. Eu não sei por que divulgam, né? Você tem uma imagem dessa que você filmou que o cara bate a cabeça ali, sai o sangue para tudo quanto é lado. Para que você vai divulgar uma coisa dessa? Tá com vontade de piorar o mundo?
O mundo já está ruim demais em alguns aspectos, não precisa piorar mais, né? Mas é o que as pessoas procuram, então só vai procurando esses tormentos que são voluntários, que é o que está falando aqui. Felicidade permanente na Terra, no mundo físico, não existe, não adianta. O nosso mundo ainda não é para isso. Nem quando iniciar como fase de mundo de regeneração, que está para começar a qualquer momento e o mundo vai começar a se modificar demais, mesmo assim já chama mundo de regeneração. Significa que no começo vai ter muita coisa ruim ainda e aos pouquinhos as coisas vão começar a melhorar. Porque é assim, você tem uma sala de aula com 40 alunos péssimos. Se você tirar 20 que são bem ruins e colocar 20 melhorzinhos, a sala já melhora. Não é assim que funciona? O mundo vai ser a mesma coisa. Alguns que são muito difíceis, que não têm mais condições de ficar aqui, vão para outro lugar. E aqui chegam outros que são melhorzinhos. Aí melhora o mundo, entendeu? É simples assim. Mas não vão ser perfeitos, eles vão ser melhorzinhos, entendeu? Então, só não vão fazer algumas coisas que fazem hoje, né? Que a gente não. Quem já está mais assim preparado para a vida, quem já manifesta mais o amor, a harmonia, já não aceita mais certas coisas. Tem certas coisas que não entram na nossa cabeça. A gente não entra mais na nossa cabeça, uma pessoa carregando arma. Eu lembro quando eu trabalhava numa banca de jornal. Teve uma época que eu montei uma banca de jornal. Eu não sei que eu estava com a cabeça para montar uma banca de jornal. Lá no Morumbi, porque até que dava dinheiro na época. E aí eu lembro que numa casa que tinha lá, de repente saiu lá, porque tinha segurança na casa, e saiu um bandido com a arma atirando para trás e o segurança atirando para frente. Nossa, eu achei aquilo para mim, aquilo não entrava na minha cabeça. Coisa mais ridícula que tem na minha vida, uma pessoa atirando na outra, assim, sabe? Para mim não entra. Eu sei que cada um, tem gente que o trabalho dela exige que até que ela use armas, tudo bem, né? E eu também não estou dizendo que seja certo ou seja errado usar armas, né? Mas eu estou dizendo que na minha cabeça não entra mais aquilo. Eu sei que lá na espiritualidade, nas colônias espirituais, tem as proteções magnéticas, e eles atiram com energias magnéticas. Porque lá o espírito está desencarnado e não morre de novo, mas você dá um tiro de energia magnética no indivíduo, ele sente a dor, entendeu? Então eu sei que lá também tem a proteção, né? Eu sei que lá na espiritualidade também se usa armas, né? Então eu sei disso. Mas né? Para mim não entra mais na minha cabeça. Então lá, mesmo que é segurança aqui, às vezes acaba sendo segurança lá, tá certo? E não adianta você querer pegar um espírito igual, por exemplo, o Francisco de Assis e querer que ele faça esse tipo de atividade, porque ele não vai fazer. Francisco de Assis é um espírito já dócil, o Chico Xavier é um espírito dócil, então eles vão ter outras funções na espiritualidade. Mas tem espírito que é segurança. Lá tem espírito que é segurança, né? Então tem lá. Aqui tem também, viu? No trabalho de esclarecimento espiritual aí, oi, que eu já atendi de espírito lá, que o cara quer falar grosso, daqui a pouco tem o índio lá do outro lado que tá com a lança no pescoço do cara. E o cara baixa a bola na hora, né? Então, a gente sabe que isso existe. Então, é necessário que tenha esses indivíduos de segurança. Aqui vocês não veem, mas lá naquele portão lá, quem tem evidência vê os seguranças da casa espírita lá na frente, viu? E não são pequenininhos, não, são uns carinhas bem altos, viu? Mas necessita, porque a gente não vê, mas tem espiritualidade que não é do bem, que quer ficar entrando para fazer arruaça aqui dentro. Então eles protegem a casa. Tem que ter, você entendeu? Porque o nosso mundo ainda exige essas coisas. Então, no nosso mundo, felicidade permanente, esquece. Você está feliz, daqui a pouco você pega uma gripe forte, uma febre, não sei o que lá, você fica caidão lá na sua cama. Não adianta dizer que você está com uma febre, uma gripe forte, que você, estou feliz demais. Não tá. Eu não sei, eu não fico feliz quando eu pego uma gripe forte e uma febre. Você fica, André? Eu não fico assim, né? Porque, então tem momento que você não estará feliz, não adianta.
Quem fica feliz de sair da sua casa, saiu da sua casa com o seu carro, tá passeando lá numa boa, daí você chega em casa, foi viajar, chega em casa, daqui a pouco chega 2 multas para você pagar. Quem que olha para as multas e fala assim, nossa, que felicidade, chegaram 2 multas? Ninguém vai fazer isso. Então, não adianta, chegarão situações que a gente vai ficar meio assim, né? Uns reagem melhor, outros reagem menos, né? Melhor. Então, cada um vai reagir do seu jeito, mas não é possível ter felicidade permanente porque o nosso mundo físico ainda não permite. Vai chegar uma época que o nosso planeta vai evoluir, vai estar em situação melhor. Na época de Jesus era muito pior do que hoje. Se ilude quem acha que hoje era pior do que na época de Jesus, porque não é não. Hoje o mundo está muito pior do que aquela época, tá certo? Então, o que acontece? Então a gente tem que entender que o mundo devagar vai evoluindo, o mundo vai melhorando suas condições, tá certo? É assim que funciona. Tudo vai melhorando, mas no momento não tem. Esse texto aqui, que foi escrito por Fenelon, isso aqui foi há quase 170 anos atrás. Então o mundo de lá para cá já mudou bastante. Essa época a tecnologia não tinha nada a ver com a tecnologia que a gente tem hoje. Imagina quando escrever esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, minha filha, era barco a vapor. Era aquele trem que andava, sei lá, 20 quilômetros por hora, sabe? E já se achava a velocidade, nossa, 20 quilômetros por hora achavam que era o máximo, né? Hoje a gente já criaram trem lá no Japão, na China, criaram na China, que vai andar mais de 1.000 quilômetros por hora, mais rápido que o avião. Daqui a pouco não vai mais precisar ter avião, põe o trem daqui lá que é mais rápido, né? Então imagina, né? Isso aqui foi escrito há 170 anos atrás. De lá para cá, o mundo já melhorou muito. A gente que quando a gente está vivendo uma situação do mundo naquele momento, você está dentro do mundo naquele momento, você não consegue interpretar legal. Quando for daqui a 30, 40, 50 anos, quem estiver escrevendo a história que vai ter uma visão disso que a gente está vivendo agora. A gente não consegue ter uma visão real do mundo quando você está dentro do mundo vivendo. Agora, quem vai escrever a história daqui a 50, 100 anos, aí tem uma visão diferente, né? Então, quando a gente pega a história agora, você pega lá na época desse livro aqui, há 170 anos atrás, pede para alguém colocar na geladeira para mim aí que eu... Você entendeu? Então, há 170 anos atrás, o mundo mudou demais. Pede para ela que ela põe na geladeira para mim. Aí eu levo na hora que eu for embora. Valeu, Luiz. Valeu. Né? Então, quando a gente narra a história hoje, você pega aquela época, você entende o que aconteceu naquela época. Olha, nós já passamos por esse período, depois veio a Primeira Guerra Mundial, olha, Segunda Guerra Mundial, teve a depressão da economia em 1929, olha quantas coisas nós passamos desde quando foi escrito esse texto aqui. Tá certo? Muita coisa aconteceu. E cada coisa que acontece no mundo, de uma forma ou de outra, vai trazer um resultado positivo depois. Tudo que acontece. A gente estava até lendo um texto lá dentro. Ah, um tsunami é ruim? Aparentemente sim. Mas depois que o tsunami passa, tem a reconstrução das cidades, tem um monte de coisa que vai acontecendo, né? Que vai melhorando. Quando você pega um vulcão é ruim? Vulcão aparentemente que explode é ruim, né? Mas todo mundo quer viver perto do vulcão. Porque o vulcão, depois que ele explode e passa o tempo, a terra fica muito fértil. Então, é uma terra assim que vale a pena para você morar ali. Então é engraçado, as pessoas querem morar perto do vulcão. Então cada coisa que acontece aparentemente é ruim, mas depois sempre tem um resultado positivo.
É o caso da doença. Às vezes uma pessoa tem uma doença, mas depois da doença, ela repensa a vida dela, ela muda comportamento, muda atitude, e muitas vezes aquela doença traz muito benefício para a pessoa espiritualmente falando. Isso é como o desencarne, a gente vê como uma desgraça. Ai meu Deus, o desencarne é uma desgraça. Aparentemente, aos nossos olhos, sim, mas muitas vezes a pessoa é o momento necessário para a pessoa para ela, sabe, mudar a vida dela espiritual. Que a gente analisa a pessoa pela vida física aqui nossa aqui, mas o corpo físico ele é temporário. Não adianta. Eu não conheço ninguém que não desencarnou. Vocês conhecem alguém na história da humanidade que não desencarnou, vocês podem falar que eu também quero conhecer. Você não quer não, André? Eu quero conhecer, porque imagina um cara que não desencarnou, que todo mundo que eu conheço, Jesus desencarnou com 33 anos. Quase todo mundo aqui tem mais de 33 anos. Então todos nós já vivemos mais do que Jesus em toda a existência dele. Não é verdade? Isso o vídeo não pega. Esse vídeo não pega, né? Mas você já está com mais de 33, não está? Depende. Depende. Não, é verdade, todo mundo aqui praticamente tem mais de 33. Então a gente reclama às vezes. Às vezes a gente tem um pai, uma mãe, o cara está com 85, 90 anos e está muito doente, né? E a gente sente que uma hora ele vai desencarnar. E a gente, meu pai não pode ir embora, minha mãe não pode ir embora, 90 anos. O camarada lá, Jesus, 33 anos, gente. 33. Nenhum deles, olha, você pega Francisco de Assis, eu tenho certeza que não viveu bem menos que 70 anos. Bem menos. Eu me admiro que o Chico Xavier chegou a 92, né? O Valdo Pereira Franco chegou a 95, 96, né? Esses viveram bastante, hein? Mas geralmente não vive tanto assim, não. Então. Fazia tempo que desencarnou também. Hã? Fazia tempo que não desencarnava, hein? 96 desencarnou esses dias, né? Mas então é assim. Então muitas coisas que aos nossos olhos parecem desgraça, na realidade não é. Jesus acha que Jesus queria viver mais tempo que isso aqui? É claro que não, não é? Então, diz que você está vindo no estudo lá do livro da Patrícia, né? Nos dias de hoje ele ia com 15. Não iam deixar ele chegar aos 30, né? Não ia chegar Não ia chegar aos 30, né? Então, no livro da Patrícia lá, você vê que para ela, para a Patrícia, foi um prêmio desencarnar cedo. Lá no livro Violetas na Janela. Para ela foi um prêmio. Aliás, fala no livro dos Espíritos que geralmente a pessoa desencarnar cedo é um prêmio. Que não precisa passar por muitas coisas que a gente passa. Porque é uma verdade, você começa a chegar a uma certa idade. No livro do André Luiz, acho que é o Missionários da Luz, fala da importância da pessoa ser completista, tá certo? Então ela viveu os 100% das experiências que ela tem que viver na Terra, viver até o máximo que ela pode viver na existência física. Sei lá, cada um tem seu tempo para completar o tempo, né? Sei lá, 80, 90, 100 anos, cada um tem um tempo. Mas você vê que quando você começa a chegar a 70, 80, os problemas físicos começam a aparecer, não tem jeito. Você, não é verdade? É problema de coluna, é problema de cabeça, é problema sei lá, de pé, de tudo que se possa, de coração, de tudo que você imaginar, né? Começa a ter problema. E ninguém quer. Quem gosta? Eu não sei. Quem é que gosta de ter um monte de problema físico? Ninguém. Apesar que hoje, até que a medicina hoje, ela já colabora muito para a saúde da pessoa, né? Hoje em dia você tem muitos tipos de vitaminas, tem exames médicos, tem coisas que te ajudam, né, a fazer uma manutenção melhor da saúde, né? Mas no passado era menos, mas dá para você melhorar a sua saúde hoje. Mas mesmo assim, muitas dores a gente tem umas dores que se tornam crônicas. A pessoa tem e tem e tem e tem. Não é verdade? Então, mas Jesus disse assim:
quem quer seguir-me, pegue sua cruz e siga-me. Ele não falou assim, eu vou carregar sua cruz. Jesus nunca falou que ia carregar nossa cruz. Ele falou que cada um carregue sua cruz, né? Porque se nós criamos certas situações que nos trazem problemas e dificuldades, a gente tem que conviver com elas. É claro que algumas dores virão com o tempo de vida física, né? O físico, ele tem uma depreciação, mas tem a depreciação natural e tem mais aquelas dores e doenças que a gente vai assim, fazendo questão de acumular nos nossos débitos. Porque assim, eu lembro pessoas trabalhando na obra. As pessoas dizem que quem trabalha na obra fica mais doente, tem mais problema de coluna. Sei lá, eu trabalhei uns 40 anos na obra, não tenho problema nenhum, nem de coluna, nem de nada. Mas eu via, mas existe a sabedoria. Trabalhávamos eu, os meus irmãos, tem que pegar um saco de cimento ali do chão. A gente ia, pegava em dois e levava, entendeu? E tem sabedoria. Ah, não, eu sou fortão, pego do chão sozinho lá e carrego. Antigamente tinha caixa d'água de amianto para carregar para cima da casa. Eu sou fortão, eu pego a caixa de amianto, carrego nas costas, sozinho. Então você vai fazendo coisas que depois aí uma hora a coisa pesa, né? Você entendeu? Então tem uma coisa chamada sabedoria. É igual o irmão Giovanni falou da palavra, é questão de sabedoria. Opa, calma, eu vou falar que eu não devo, eu prefiro silencio que é melhor. Fala para falar o que não deve, silenciar é melhor. Você vai fazer uma coisa que é pesada e difícil? Peça ajuda. Faz em 2, faz em 3. Por que tem que fazer sozinho? Tem um vaso aqui desse tamanho aqui com terra que tem que carregar. Eu vou lá, pego o vaso e carrego sozinho. São os tormentos voluntários. Mas são os tormentos voluntários, né? Que você quer fazer uma coisa que você tem que fazer com sabedoria, mas você não sabe, não pode esperar um momentinho para pintar uma outra pessoa para ajudar, né? Eu tenho que fazer agora. Tem aquelas pessoas assim, é agora. Não posso deixar para depois, tem que fazer agora, já. Aí você faz, mas vai colher os frutos amargos lá na frente. Não são frutos doces, frutos amargos. Se bem que no estudo da alimentação, né, quem come comida amarga tem vida doce, né? Não é isso? Quem come comida doce tem vida amarga. Dizem que é isso. Na questão de saúde, Porque a comida amarga, geralmente, ela traz mais saúde que a comida doce, né? Então é assim que funciona. Mas deixa eu ler mais um pedaço aqui, vai só de uma linha até agora, né? Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Então é assim, mas o ser humano, o nosso ser humano, o mundo nosso é materialista. O nosso mundo, ele é muito materialista. O nosso mundo ensina desde que a pessoa é criancinha. A vida é uma competitividade. A vida é conquista de coisas materiais. Você é valorizado pelo que você tem. E as pessoas seguem essa, né? Seguem essa toada aí. Eu tenho que ter. Às vezes o cara tem um celular, ele comprou esse ano aqui o celular, mas o ano que vem sai um celular que tem uma coisinha a mais. Já preciso trocar o celular. Já vai lá, troca o celular, entra numa dívida de 30 meses para pagar um novo celular. Então a pessoa ela vai procurando alguns caminhos que não trazem a felicidade, sabe? Não adianta. Felicidade, se você não buscar espiritualidade, você não vai ter uma felicidade relativa. Não é nem a felicidade permanente, porque como eu falei, não tem. Mas a gente pode ter uma felicidade relativa aqui, sabe? A gente dá para ter muitos momentos felizes, ter momentos harmoniosos, momentos mais alegres, mais felizes. Dá para ter bastante. Não dá para ser feliz permanente, mas dá para estar feliz bastante, muitas vezes, né? Eu tiro por mim, eu consigo ter muitos momentos felizes na minha vida, viu? Muitos.
Mas eu estou sempre buscando a espiritualização. Eu não fico só na conquista das coisas materiais. Eu conquistei muitas coisas materiais porque o universo é assim. O universo funciona desta forma. Se você busca a sua espiritualização, você está bem consigo mesmo, você aprende a lidar com a vida, você vai conquistar. Vai conquistar porque o universo ele é meritório. Se você faz por merecer, as coisas vêm. Ou de um jeito ou de outro, as coisas acontecem. É muito interessante isso. Você é uma pessoa que você, sabe, você valoriza o coletivo, você valoriza a espiritualidade, pode ter certeza, as coisas vão dar certo. Eu sei que a pessoa vai dizer depois, alguém vai dizer para você depois assim, é que você tem muita sorte que isso aconteceu. Mas olha, gente, sorte e azar não existe no universo. Existem conquistas, existem méritos. E cada um conquista aquilo que busca. Tá certo? Cada um conquista aquilo que busca. E o universo, ele é o universo ele é espiritual. O mundo material ele é passageiro, o mundo espiritual ele é permanente. Então, se o mundo espiritual é permanente e o mundo físico é temporário, é transitório, passageiro, qual que é mais valorizado no universo? O espiritual. Tá certo? Porque tudo que se manifesta no nosso físico vem do espiritual. Se eu começo a pensar coisas ruins na minha vida todos os dias, se eu começo a semear dentro de mim mesmo o ódio, a revolta, a rebeldia, sabe, a desesperança, isso vai manifestar no físico. Em algum lugar vai manifestar. Ou é no fígado, ou é no intestino, ou é no estômago, que são as partes mais, né? Geralmente essas questões vão influenciar essa parte do nosso corpo. É fígado, é rins, é intestino e estômago. É onde vai bater. Se você tem muita desesperança, muito ódio, muita revolta, presta atenção onde que vai bater isso aí. Está com problemas desse tipo, nesses 4 itens que eu falei aí? Pode prestar atenção, pode repensar a vida, falar assim, o que será que eu estou fazendo? Em que eu tenho pensado? O que eu tenho sentido? Pode se autoanalisar, porque é onde a pessoa sofre mais, são esses pontos do corpo, quando você carrega emoções negativas, sabe? Então, nós somos seres espirituais, não somos seres físicos. Então, o universo para nós, o importante é o espiritual, porque quando você vai deixar esse mundo, porque todo mundo vai deixar esse mundo, olha, não tenho dúvidas disso. E pior, a gente nem sabe quando. Vocês podem estar me olhando aqui, daqui a pouco chega e nossa, mas o Jair desencarnou, ele estava lá ontem falando lá na frente. Desencarnou, foi, né? Então, vou desencarnar, vou sair do corpo físico aos olhos de vocês, mas lá na espiritualidade eu vou estar muito, muito visível, e ativo e fazendo coisas, tá certo? Por quê? Porque nós somos espirituais, nós não somos o físico. E quando a gente desencarna, a gente leva as nossas virtudes, os amigos que conquistamos, as boas ações que fizemos. Nada mais. Ninguém vai perguntar se você era espírita, evangélico, católico, ateu. Ninguém vai perguntar isso. Aí você esquece. A única coisa que tem vantagem nisso, sabe o que é? Que se eu sou espírita, né, e tenho muitos amigos espíritas, quando eu desencarnar, possivelmente alguns deles estarão me esperando, né? Eu prefiro ser esperado por uma pessoa que eu gosto, que faz parte da minha família espiritual, do que chegar lá e alguém gritar, corre que vem vindo gente aí, né? Porque quem conquista inimigo, minha filha, vai por mim. Quando a gente desencarna, nós somos ligados por uns montes de vários fiozinhos. Vários fiozinhos nos ligam ao corpo físico. Quando a gente desencarna, tem que ser desligados esses fios. Então, tem
os espíritos do bem que fazem esse desligamento, mas os do mal também fazem. Então, o que acontece? Quando a pessoa desencarna, se você for uma pessoa boa, que realizou, não precisa nem ser uma pessoa fantástica, uma pessoa que procurou, né, ali conduzir bem a sua vida familiar, procurou trabalhar, escolheu alguns caminhos melhores, você vai chegar lá, vai vir esses espíritos do bem, vão te desligar do corpo, vão te acolher, faz parte. Porque você está com uma energia, você tem uma energia boa. E a nossa frequência, a nossa vibração é que determina o que vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa que era rebelde, revoltada, tinha ódio da vida, ódio das pessoas, quando você desencarna, os espíritos do bem muitas vezes não conseguem fazer o seu desligamento. Aí, muitas vezes, aqueles que te odeiam, que você tem, né, uma divergência aí, longa aí, eles vêm e fazem o seu desligamento. E muitas vezes levam você para lugares que não são muito agradáveis, não, viu? Né? Que ninguém quer passar por lá. É muito parecido com a Terra, né? Você, no mundo físico também, você escolhe o lugar que você quer ficar. Você pode ficar aqui, numa casa boa, morando com conforto, você pode escolher morar na rua, você pode escolher fazer parte do tráfico de drogas no morro, você pode escolher o que você quiser. Então lá é a mesma coisa. Se você tem eu vi até uma coisa assim que eu achei muito interessante, né? Semana que eu tenho uma médica, né, que eu vi que ela tem 2 irmãos que morreram naquele negócio que teve lá no Rio de Janeiro, né? E ela falando das escolhas dos irmãos, né? Que ela falava assim, que eles não eram vítimas da sociedade, porque a família dela, ela fala, nunca faltou alimento, nunca faltou nada, mas eles quiseram viver aquela vida. Então são escolhas que as pessoas fazem. Então você vai escolhendo alguns caminhos, e esse caminho vai te trazer as consequências. Todo caminho que nós escolhermos vai trazer a consequência. Não tem como você escolher um caminho e não ter consequência. É assim que funciona a vida. Eu escolhi não estudar, tudo bem. Tá certo? Aquele que escolhe estudar tem seu lado bom. Não significa que para ganhar dinheiro você precisa estudar muito. Tem caminhos que você ganha dinheiro sem estudar tanto, né? Mas a pessoa estuda não é para ganhar dinheiro, é para se tornar uma pessoa melhor. O dinheiro vem como consequência, você vai encontrando os caminhos. Mas você estuda para ser melhor que antes. Para aprender, para ter, né, um diálogo melhor, entender melhor o mundo, a vida, é para isso que você estuda. Eu falo isso para os alunos às vezes. A gente não estuda porque vai ganhar dinheiro. Eu virei professor, mas quando eu estudei eu não pensei em ser professor. Eu estudei porque eu gostava mesmo. Eu gostava porque eu sempre escrevi poesias, escrevi as coisas. Então eu falei, eu vou estudar letras, que eu já tenho eu gosto disso, né? Eu estudei porque gostava. Aí eu fiz os concursos, passei, comecei a dar aula e fui embora, né? Então mas a gente estuda para ser melhor. Isso é igual você entra na casa espírita, você quer estudar, quer entender melhor a espiritualidade, você estuda. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Sei que você resolva trilhar alguns caminhos aí de leitor de mão, de cartomante, mas tem gente que segue, né? E também não estou nem contestando não, porque às vezes se a pessoa fizer com seriedade e ajudar mesmo as pessoas, está tudo certo. Porque ninguém vai chegar para você desencarnou, você era cartomante. Não, você usou para o bem, usou com respeito, atendeu direito às pessoas. Não é verdade? Então, não tem problema nenhum, sabe? Se você usa para o bem, espiritualidade é engraçada, lá não existe julgamento, não existe crítica, você pode ter sido o que você quiser. Mas ela foi prostituta a vida inteira, não tem problema. Ela fez coisas boas, ajudou pessoas, tá tudo certo. Você vê que o Chico, uma época, ele teve uma pessoa que passou muito mal e precisava de alguém cuidar daquela pessoa. E precisava ir na casa da pessoa para cuidar, porque a pessoa morava sozinha. O Chico chamou um monte de gente, ninguém foi. Ele foi lá na casa de prostituição, falou com as mulheres foram lá e ficaram cuidando até a pessoa sarar. Então quem que foi melhor? As prostitutas naquele momento foram melhor que os outros. Então não tem julgamento no mundo espiritual daquilo que a pessoa fez. Mas ele foi um assassino. Mas ele pode ter assassinado alguém, mas muitas vezes ele fez 1 milhão de coisas boas.
Eu lembro que às vezes quando eu entrava na casa espírita, as pessoas falavam assim, tem umas pessoas que não sei, elas se desvalorizam, não, eu fui muito mal nas vidas passadas, eu matei muita gente. Meu, quem não matou gente nas vidas passadas? É por isso que Jesus fala lá, que quem não tem pecados atire a primeira pedra, porque quem nas vidas passadas não matou alguém? Todos nós, gente. Todos nós. Então é uma coisa, tudo que existe no mundo nós já vivenciamos. Você não vivencia mais isso porque você já, isso não me atrai mais. Você fala, Jair, pega uma arma para matar gente, não me atrai mais. Mas eu sei lá, na época dos romanos, que eu já me vi como gladiador, você acha que eu como gladiador era bonzinho? Eu abraçava todo mundo, eu usava a espada só para enfeite, né? Então, claro que não. Então, lá no passado, nós já fizemos coisas assim, que às vezes a gente critica uma coisa no outro, nós já cansamos de fazer na vida. As pessoas falam assim, mas aquela mulher é uma prostituta, mas a gente sabe que a gente foi na vida passada? Não sei. Aquele é morador de rua, eu não sei se eu fui, certamente já fui morador de rua também em alguma existência. Porque faz parte do processo. Eu falo para as pessoas, você quer olhar a vida passada? Tudo bem, faça a regressão, vá ver a vida passada, mas torça para ver a vida passada que você foi mendigo, que você foi, sei lá, varredor de rua, pedreiro, porque quando a pessoa foi príncipe, princesa, rei, rainha, papa, cardeal, minha filha, aí não fez nada que prestou. Porque o poder é uma coisa assim, que ele quando a gente se envolve com o poder, a gente vê na política. O cara às vezes é bom, no começo ele parece bom, ele quer fazer coisas boas, mas ele se envolve na política, às vezes o cara vira um inferno. Porque o poder, ele corrompe mesmo o indivíduo. O poder e o dinheiro são terríveis. Se você se deixar levar, você vai para o caminho do abismo das trevas. Porque o abismo e as trevas não é do lado de lá, não. Começa aqui mesmo. É só você escolher o caminho. Porque às vezes a gente fala assim, eu não quero passar pelo umbral. Não precisa, umbral está cheio de umbral aqui na Terra, aqui é só você procurar. Você acha que a Cracolândia não é umbral? Pô, aquilo é umbral. Na verdade, então, o umbral, ele existe aqui entre nós, não precisa desencarnar para chegar no umbral. O que acontece é o seguinte, porque a vida é uma continuidade. Você vai para o umbral do lado de lá, porque você já estava no umbral do lado de cá. Mas ela era um pai de família. Era um pai de família, mas a família era desarmonizada. Quando saía de casa, não trabalhava direito, não respeitava os outros. Chega lá, vai para o umbral. Né? Porque o umbral é um espaço de depuração do espírito. Simples assim. Então você vai lá, e se você não está bem consigo mesmo, vai lá até depurar um pouco aí, né? A hora que depura um pouco aí, é resgatado e levado para ser cuidado, né? Deixa eu dar uma sequência aqui no texto aqui, né? Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, o homem procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Então, não sei quem falou essa semana aí, foi na sexta-feira, né? Acho que ninguém aqui veio na sexta-feira aqui, né? Que teve uma palestra aqui da Deise, né? E a Deise falou sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio que é um direito que Deus nos deu de nós podermos escolher aquilo que queremos na vida. É o livre-arbítrio, todos nós temos. E usando o livre-arbítrio, tem um monte de coisa que a gente podia evitar, mas a gente, em vez de evitar, nós, né, vamos escolhendo errado, né? É aquela coisa de evitar falar o que não deve. Você vai trabalhar, muitas vezes você chega no trabalho lá, você acabou de conquistar um trabalho, e hoje em dia tem um monte de jovens que é viciado no celular, acha que vai conseguir trabalhar usando o celular o tempo todo, trabalha um dia, 2 dias, já é mandado embora. É uma coisa que podia ser evitado, mas a pessoa, o vício, a tecnologia se tornou um vício, como droga, como qualquer coisa, e a pessoa
E a pessoa ela fica viciada na tecnologia de um jeito que ela não consegue largar. Hoje em dia tem um monte de gente pagando psicólogo para sair do celular, porque não consegue. O cara não consegue dormir direito à noite, não consegue trabalhar. Porque o vício na tecnologia, filha, toma conta da pessoa. Eu gosto também da tecnologia, mas eu consigo administrar, né? Eu sei, eu estou na casa espírita trabalhando. Hoje eu nem ia trazer celular, eu nem trago celular na casa espírita. Eu trouxe hoje porque aquele rapaz que veio entregar o negócio aí, ele tinha que me avisar né, sobre algumas coisas, eu trouxe só para ter comunicação com ele, porque eu não trago celular. Porque não estou dizendo que a pessoa não deva trazer, mas eu, como não preciso, porque eu venho de carro, né? A pessoa às vezes vem de ônibus, e precisa do celular para se comunicar, né? E às vezes a pessoa tem a necessidade, né? Eu não tenho essa necessidade. Meu trabalho também, eu não uso nem no trabalho. Eu chego de manhã no trabalho, eu desligo, eu deixo meu celular guardado na bolsa. Eu levo o celular, mas guardo na bolsa, não uso. Porque o aluno hoje é proibido de usar celular na escola. Então, eu tenho esse pensamento, se o aluno não pode usar que está proibido, então eu também não uso. Porque como é que você pode proibir todo mundo de usar celular e você mexer no celular lá na frente, porque você é o professor? Não, se o aluno também não pode usar, eu também não uso. Então é todo mundo. A lei serve para eles e serve para mim também. Mas essa lei foi muito benéfica, porque eu via na escola alguns alunos que estavam adoecendo com o celular. Eles não conseguiam ficar sem o celular na mão, né? Não é nem falar no celular, não conseguia ficar sem o celular na mão. Então tem alguns tormentos que a gente poderia evitar, sabe? Se a gente administrasse melhor a vida, né? Mas a gente administra mal, a gente não consegue evitar esses tormentos. E além de não evitar, a gente às vezes ainda potencializa os tormentos que ainda, né, que nos envolvem, né? E aí a gente vai sofrendo na vida, né? Eu vejo muitas vezes pessoas que não precisam sofrer certas coisas, sofrem porque teimam em escolher o que não deveriam escolher, né? E outra coisa, né, para você escolher uma coisa que diminui seus tormentos, muitas vezes é meio dolorido. Os espíritos falam, evoluir dói. E evoluir dói mesmo, porque muitas vezes, se você é um alcoólatra, para você evoluir, você tem que parar de usar da bebida alcoólica. E parar de ser alcoólatra não é mole, não é mole. Então, é difícil, dói, porque você vem aquela vontade de beber bebida alcoólica e não é fácil da pessoa não beber, é muito difícil. Eu conheço um monte de gente que passa a vida inteira não consegue parar de beber, né? Então eu lembro, até a minha amiga que vem aqui, né? Ela tem vindo nas terças-feiras, que o filho dela é um caso sério, o filho dela não consegue parar de beber, ele já foi para tratamento não sei quantas vezes, 3, 4 vezes, fica lá 6 meses, 1 ano de tratamento, volta a beber. E olha que interessante que o pai dele tem uns 80 anos, tem uma empresa que é uma empresa constituída e já solidificada na sociedade. Então ele tem uma boa possibilidade de ganho, tem uma empresa. E o pai quer aposentar para passar a empresa para ele, mas ele não para de beber, o pai não consegue. O pai vai acabar trabalhando até os 90 anos, porque ele não para de beber, o pai não dá para deixar a empresa para ele e fica nessa situação. Por quê? Porque evoluir dói. Então, para ele parar de beber, é um sacrifício. Imagina um cara parar de usar droga, um cara que usa crack. Imagina um cara desse parar de usar crack. É uma loucura. Parar de comer açúcar já é difícil. A pessoa vicia em açúcar. Ela parar, não é de parar totalmente de comer açúcar, mas você venceu o vício do açúcar. Você vai tomar um café, você toma um café sem açúcar, você vai falar, tá muito ruim. Não é que tá ruim, é que você tem um vício do açúcar. Você quer aquele açucarzinho no café, né? Não consegue tomar. Aí a pessoa vai comer um abacate, leite condensado. Joga o leite condensado no abacate, né?
Você pega um bolo, a pessoa fez um bolo com pouco açúcar. Não, esse bolo tá com. Joga leite condensado no bolo. Vou comer um pão, tô com fome. Pão com leite condensado, né? E aí, para você ver, então, parar de comer açúcar já é difícil. Imagina você parar de usar crack. Parar de fumar. Tem gente que não consegue parar de fumar, não, Breno. Tem gente que não é brincadeira, não, passa a vida inteira, não consegue parar de fumar. Por quê? Porque evoluir dói. Então, alguns conseguem parar de fumar porque, assim, o cara é insistente. O cara fala, não vou fumar, mas ele não fuma, vem à vontade, ele luta contra aquela vontade, ele fica enlouquecido, mas isso é por poucos dias, depois vai diminuindo. Porque a física quântica nos ensina isso é um estudo legal, que as nossas células, que são mais ou menos 50 trilhões de células no corpo, elas guardam as informações. Se você transmite informação para suas células que todo dia você precisa do cigarro, elas vão criando uma química e todo dia elas exigem que você fume. É as células que estão exigindo que você fume o tempo todo. Só que as informações nas células, elas são guardadas mais ou menos por 20 dias só, pois elas vão mudando. Então, se você nesses 20 dias vão ser bem difíceis. Os primeiros 20 dias o cara vai ficar atormentado. Mas depois dos 20 dias começa aos pouquinhos, né? Você não pode fraquejar, né? Passou 20 dias, 30 dias, eu já estou me sentindo melhor. Parece uma pessoa com cigarro, deixa eu dar um trago. Você deu um trago, acabou. Né? Deu um tragozinho no cigarro, acabou, já voltou tudo de novo. É por isso que os alcoólicos anônimos, é regra dos alcoólicos anônimos, evite o primeiro trago. Porque se você pode ter ficado, você ficou 5 anos sem beber, você tomou o primeiro, pronto, já tomba. Então, os alcoólicos anônimos falam, não, nem experimente nada do primeiro trago. Mas é difícil, eu vi um camarada que a filha dele se tornou médica, mas ela teve um período, ela ficou viciada em drogas, ela teve que fazer tratamento mais de uma vez. E ela se tornou médica, e ela falava que já fazia uns 10 anos que ela tinha parado de usar droga, mas ela falava, eu tenho que me cuidar, olha, é assim, tem que, de vez em quando, vem à vontade, mesmo depois de uns 10 anos sem usar droga. Então, é assim, tem que tirar o chapéu mesmo, se a pessoa conseguiu sair de alcoólatra, depois de anos, né, e conseguir beber, assim, uma cervejinha sem voltar na bebida de novo, Tirar o chapéu. Então tem que ter muita força de vontade. É por isso que evoluir dói, porque tem coisas que para você vencer, você tem que ter muita força de vontade. Porque não é fácil. A pessoa que, por exemplo, ela teve problemas psiquiátricos e toma um remédio de tarja preta forte todos os dias. Para ela diminuir esse remédio, ela tem que fazer muita mudança de atitude, de sentimento, de comportamento. Isso aí não é fácil fazer. Não é mole, é engraçado, né? Porque tomar remédio para curar. Valeu, um abraço para vocês. Valeu. Então você tomar remédio, porque eu vi um psiquiatra outro dia, muito interessante isso, né? Porque o psiquiatra estava falando sobre isso. O que o psiquiatra falou? O psiquiatra lá acho que é de Santa Catarina, ele falou o seguinte, que ele resolveu mudar o sistema dele de trabalho. Ele falou assim, de hoje em diante, porque ele achava que o remédio não era tão importante assim. Então ele chegou à seguinte conclusão, eu vou tratar as pessoas diferente. De hoje em diante, a pessoa vai sentar, eu vou orientar a pessoa e vou fazer a pessoa mudar o comportamento, né, dela, as atitudes dela, os sentimentos dela, para ela sarar sem precisar tomar remédio. Só vou dar remédio no último caso. Mas ele disse que era incrível. As pessoas chegavam para ser tratadas, sentavam, e ele ia orientando. Mas ele percebeu que era assim, as pessoas queriam receita de remédio. Por que as pessoas queriam receita de remédio? Porque o remédio, assim, você toma um remédio como se fosse um passe de mágica, entendeu? O remédio não exige de mim nada, eu tomo o remédio e pronto. As pessoas não querem ter o trabalho, o esforço de mudar todo dia, não. Amanhã eu vou ser diferente, amanhã eu não vou mais fazer isso, amanhã eu não vou fazer... Não, a pessoa não quer. A pessoa quer um remédio, que ela tome o remédio
E num passe de mágica, a dor passou. É assim que ela quer. Ela não quer o esforço pessoal, né, de mudar a si mesma sem necessitar do remédio. Você entendeu? Porque se ela, porque com o remédio é mais fácil, né? Você tem qualquer dor, né, que você tenha, se você precisar mudar alguma coisa de comportamento é mais difícil. É para ir tomar conta de mim, é isso? O André? Hã? Eu pensei que ele ia vir aqui falar uns 10 minutos. Pensei que era Mas isso. ele que me aguarda. É que o problema dele acho que é a barba. A hora que ele tirar essa barba, ele vai mudar assim totalmente. Em breve, você vai ver ele aqui do meu lado. Ele vai vir ou vai vir? Né? Tá acabando aqui também. O irmão Giovanni já veio aqui me convocar para outra etapa.